TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Olha nós aqui de novo, mais um programa Páginas da Bíblia, mais um momento de encontro, mais uma oportunidade de vivência, mais um aprendizado. Quero agradecer imensamente vocês estarem aqui conosco. Chamem gente, comentem, diga que está sendo muito bom descobrir o que é o começo de toda essa história, mergulhar nesses 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, que o Gênesis é maravilhoso. O comentário de vocês pode representar não só um recordar de tudo aquilo que você viu, mas também um incentivo para aquele que está com você. Eu quero agradecer aqui a presença conosco aqui hoje da professora Maíla. Agradeço de estar aqui com vocês. Opa, diácono José Carlos. É bom estarmos juntos. Que bom, gente. E eu digo que eu sou a mais feliz de todas as mulheres aqui da terra, sem comparar com Maria, porque eu tenho a oportunidade de aprender com esses professores aqui, diretamente bebendo da fonte. Então, eu vou pedir que vocês agora possam abrir no livro do Gênesis, que nós estamos nos detendo agora, dentro do Pentateuco, esse primeiro livro, e vamos entrar hoje no capítulo 2, que vai estar falando sobre essa formação do homem e da mulher. Eu vou ler esse textozinho que vai do versículo 4b até o final, que vai ser o versículo 25. A história dessa narração vai nos dizer que, no tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia o homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando 4 braços. O primeiro chama-se Fizom, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, na qual se encontram o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. E Yahvé, Deus, deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. E Yahvé Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu.
tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Mas, parando por aqui, neste relato lindo deste belo poeta que expressou com tanta avidez essa criação de Deus que nós atribuímos, como foi dito, a Moisés, mas pode ter sido o grupo de Moisés, pode ter sido alguns seguidores de Moisés, alguns simpatizantes, ou outros que a gente não tem hoje o nome, né? Maíra, você pode explicar isso melhor? Então, a gente aqui está diante do segundo relato da criação. E é importante que nós digamos assim, de início, que esses dois relatos, eles não são contraditórios. É tão importante trazer dois relatos porque eles são, na verdade, complementares. Enquanto o primeiro relato, ele é mais detalhado, Deus criou a luz, criou o dia e a noite, criou os animais, criou a relva e depois, por fim, os luzeiros e o ser humano. Ele vai detalhando. O segundo relato, ele é mais geral. Então, a gente tem aqui, de uma maneira mais ampla, o que Deus fez. E Deus aparece aqui no segundo relato como um oleiro que molda esse homem, essa espécie humana, criando então o homem no sentido geral, a espécie humana, e depois os gêneros, né, o homem e a mulher. Então, não são relatos contraditórios. Eu já ouvi pessoas colocando, qual dos dois está certo? Quem está falando a verdade aqui? Porque capítulo 1 fala de um jeito, o capítulo 2 fala do outro. Não, eles se complementam. E é isso que é bonito dentro da Bíblia, que ela não exclui nada, né? Ela, na verdade, inclui para que a gente possa entender melhor. Mas a figura de Deus aqui já entra como esse Deus que vai modelando o homem a partir da argila. Então, primeiro aqui Deus cria o ser humano, depois os animais e depois a mulher. Diácono, o que leva eu a ter certeza de que essa narrativa feita no capítulo 2 é anterior à narrativa do capítulo 1, como foi colocado no programa anterior? Justamente, quando você começou a ler, você leu: no tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia nenhum arbusto dos campos sobre a terra, nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra. Bom, quando você coloca isso, já tem duas diferenças de linguagem em relação ao primeiro. O primeiro, ele se refere a Deus como Deus, ou como o Senhor, né? E aqui no segundo, ele usa o termo Yahvé. Isso vai denotar para nós que é um outro autor, que é o autor javista. Outra coisa, aqui a gente percebe que existe pouca água, que é um lugar seco, que havia ali uma pequena fonte, mas não tem aquela abundância de água que tinha no primeiro. No primeiro tem as águas de cima, tem as águas de baixo, depois Deus faz ali a separação das águas de baixo e separa o continente do mar. Então é uma abundância de água no primeiro. E isso denota que eles estão lá na Babilônia, como Maíla disse no outro programa, não é? Cercado pelo rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, que hoje corresponde ao Iraque, né? Mas então eles estão ali cercados de água, até mesmo eles eram ameaçados, porque existiam os diques
que o rei da Babilônia ameaçava se os judeus, se os hebreus, eles se rebelassem, porque eles estavam no exílio, então ele abriria o dique e afogava todo mundo, né? Aqui não, aqui nós estamos num período anterior, provavelmente ali pelo século X, e quando Salomão mandou os sábios escreverem a história, juntarem já aquilo que estava escrito. Então, ele é chamado aqui de Javé Deus e está numa terra seca, né? E Deus inspira esse autor, né, a escrever sobre a origem do homem, principalmente a origem do homem. No capítulo 1, o autor ele faz uma cosmogonia, né? Ele mostra a origem do cosmos, né? E aqui é uma antropogonia, podemos dizer assim, em que ele foca na origem do homem. Então, não tinha plantas, Deus prepara, daí ele cria o homem, cria os animais, o homem dá nome às coisas, e depois de tudo isso, então, ele diz, não é bom que o homem esteja só, e cria um auxiliar para ele, né, que é a mulher. E vem depois ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E interessante, no final dessa narrativa, antes de entrar ali no capítulo 3, nós temos a prefiguração já do matrimônio, né, dizendo que o homem deixará seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, e eles, os dois, homem e mulher, formam uma só carne. Isso é muito bonito, porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele institui o sacramento do matrimônio, ele está enfrentando ali com os doutores da lei um dilema, porque se ele falasse, os doutores da lei, os fariseus, eles haviam perguntado para Jesus, mestre, é lícito ou não eu dar uma carta de divórcio à minha mulher? Então, se Jesus dissesse que era lícito, ele estaria num dilema. Por quê? Porque ele já anunciava aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Certo. Se ele falasse, não é lícito, então os doutores da lei iriam mostrar o livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que diz que é lícito sim ao homem dar carta de divórcio. Então, era um dilema. Uma armadilha. Uma armadilha. Se ele respondesse sim ou não, ele iria estar errado da mesma maneira. Ou ele seria desacreditado diante do povo pelo ensinamento dele, ou ele seria apedrejado por negar a lei de Moisés. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, como é que ele responde? Ele responde para os doutores da lei, que conheciam muito bem a Torá, né? Ele dizia, vocês já esqueceram do que está escrito no princípio? O que é princípio? Livro do Gênesis, que nós estamos aqui estudando. O que está escrito no princípio? Que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Vocês já esqueceram disso? Por isso que eu vos digo que Deus uniu, o homem não separe, porque a vontade de Deus não era inicial, o divórcio, era que fosse uma só carne. Aí perde a força o Deuteronômio 24, versículo 1. Mas Moisés nos permitiu, por causa da dureza do coração de vocês, que ele permitiu. Aí então, fazendo essa releitura, nós vamos ver que na Bíblia há essa hierarquia, né? Então, o Antigo Testamento sempre lê à luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus também nos ensina, porque ele vai lá no princípio, ele não é fundamentalista, ele não se prende no versículo 24, na lei, né? Ele não é fundamentalista, não é legalista, mas sim a revelação como um todo. Ele é a própria revelação, né? A plenitude da revelação. E outra coisa interessante, eles estavam nus e não tinham vergonha disso, porque não tinham comido do fruto da árvore do conhecimento, né? E era tudo muito bom, então não havia problema eles estarem nus, tudo muito bom, foi Deus que criou. Aí depois, né, que vem
a complicação das coisas. Eu quero aqui, Maíla, entrar nesse assunto mais especificamente do Jardim do Éden. Que na realidade hoje existem até antropólogos, existem pesquisadores, arqueólogos, não sei mais o que procuram saber onde que é exatamente, onde deveria ser, onde poderia ter sido o local do Éden, né? Você poderia esclarecer melhor para a gente, até porque esse Éden, o que significariam esse rio com esses 4 braços? O que significa a palavra Éden? Então, a palavra Éden significa delícia, jardim das delícias. Ou seja, Deus, na sua criação, preparou um lugar maravilhoso para o ser humano. Porque quando Deus cria pensando o melhor para nós. Então, ainda que nós não saibamos ao certo onde estava geograficamente, historicamente esse lugar, toda a criação é um jardim de delícias que Deus havia Com nos certeza. criado. Criado e nos colocado ali, porque Deus quer isso para nós. Agora, apesar de não ter essa informação certa, é interessante como que o texto bíblico nos traz geograficamente algumas informações. Então ele fala lá desses 4 rios, né, que brotavam aí do Éden, para lembrar o quê? O 4, sempre na questão dos números bíblicos, vai lembrar para nós toda a realidade humana e terrestre. Então, esse jardim era a própria terra. Toda, no seu geral, no seu todo. Né? Então, apesar de falar aí de Fisson, o rio Bidélio, Geom, Tigre, Tigre, Eufrates, e esses rios, por exemplo, principalmente o Tigre e o Eufrates, a gente sabe exatamente ainda hoje onde estão. Geograficamente onde estão. Então a gente poderia até imaginar que seria exatamente nessa região que simbolicamente mostra toda a terra preparada por Deus para nós. Né? E queria, não sei se você vai puxar, mas quando fala que Deus modela o homem com a argila do solo e soprou nele o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Esse texto mostra a figura de Deus como sendo esse oleiro que trabalha a argila, modela o ser humano. E essa argila utilizada aqui mostra a fragilidade humana. Por que Deus não escolheu outra forma? Qual o motivo pelo qual se usa essa simbologia da argila? Para mostrar que o ser humano, diante do Criador, ele é frágil. Como um vaso que, se a gente não cuidar, mesmo modelado, ele pode se quebrar. Ele está nas mãos do Criador, que faz dele o que ele quer. E essa imagem a gente tem lá do livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 6. Diz assim: por acaso será que não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, da mesma forma como agiu esse oleiro? Oráculo de Javé. Como barro nas mãos do oleiro, assim estão vocês em minhas mãos, ó casa de Israel. Então Deus coloca aqui como a imagem dele como um oleiro que modela um vaso. E no fundo nós devemos ser modelados por Deus. Então por isso que desde o relato aqui da criação aparece Deus modelando esse homem, essa criação maior dele. Mas o que diferencia aqui é quando Deus sopra nas narinas e faz desse modelo criado por ele um ser humano, um ser vivente. Esse sopro aqui é a própria ruá, né? A própria... O hálito de Deus. É o hálito de Deus, a essência de Deus. E é isso que nos torna, ligando lá o capítulo 1,
imagem e semelhança dele. E isso que nos torna diferentes da demais criação, dos demais animais. Por exemplo, o macaco é tão bonitinho, tão parecido com a gente, tão inteligente com a gente, mas não recebeu o ruá na narina. Não. tem o Quando da espírito. criação. Não tem o Espírito de Deus. Então, eu queria então, Maíla, aproveitando esse seu relato, aqui até para terminar um pouquinho já o nosso primeiro bloco, está chegando ao final, no 21, versículo 21, diz, então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Interessante, não precisava dizer isso, né? Mas eu fico pensando assim, será que não era para o homem depois não ficar atribuindo a si como sendo co-criador de Deus? Eu estava lá presente, eu vi como é que ele fez, eu participei também da criação do homem. Então Deus falou assim, não, cara, vou fazer você dormir, fecha os olhos, porque o que eu faço está além do entendimento humano. É o mistério, mistério da vida. de Deus, exatamente. E no mistério da vida, o ser humano participa, mas não ativamente, Exatamente. como Deus. Aham. Ele é o Criador. Nem como testemunha. Não. Quem criou a mulher? Deus. Exatamente. Tirada do lado do homem, essa costela aqui para mostrar essa A ligação igualdade, exatamente, né? essa ligação entre eles, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, mas o mistério da vida pertence a Deus. Por isso esse sono mostra a inconsciência diante do que foi feito. Sabe-se que Deus a criou a partir dele, mas como isso aconteceu faz parte do mistério da vida que pertence a Deus. Isso, até porque a ruá foi soprada em Adão. Então, para que não dissesse, soprou só, então só os homens são filhos de Deus. Mulher não recebeu a ruá, então não é, ela é uma imitadora. Então agora fizeram, então, tirar da sua essência, a essência da mulher. Um pedaço de você vai fazer parte dela. Então, esse ruá também atingiu a mulher. Essa passagem ela é profundamente mística, né? Porque é interessante esse termo mulher na Bíblia, ele é muito profundo, né? O termo mulher, porque, primeiro, né, a mulher ela foi criada do lado de Adão. Então vem aí o termo, a mulher foi criada do lado de Adão. No hebraico tem aquela questão do ish, homem, ishá, mulher. Ou seja, a mesma substância, a mesma dignidade, a mesma essência. Foi tirada do lado, não foi tirada da cabeça para não ser superior ao homem, também não foi tirada do dedão do pé para o homem pisar e dizer que ele é superior. Então, tirado do lado, né, significando aí a mesma dignidade. Por outro lado, nos programas posteriores, a gente vai ver que o pecado entra no mundo através de uma mulher, certo? Ela é a primeira a desobedecer, o homem também vai na onda desobediente do mesmo jeito, então o gênero humano em si é culpado, digamos assim, pelo pecado original que chega até os dias de hoje. Mas, por outro lado, Deus, na sua infinita misericórdia, nós vamos ver lá no próximo programa, que ele fala para a serpente, né? Colocarei inimizade entre você e a mulher. De novo, né, o termo mulher. Entre a sua descendência, e a descendência da serpente, e a descendência da mulher. Você vai ferir o calcanhar da mulher, mas a mulher vai esmagar a sua cabeça. E depois, lá no Novo Testamento, São Paulo diz que Jesus nasceu sob uma mulher, é sujeito à lei, nascido de mulher, né, nascido de Maria. Nós vamos ver no Evangelho de São João, nas bodas de Caná, mulher que nós temos com isso, minha hora não chegou, depois aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho. E também quando Jesus está aos 12 anos entre os doutores. Mulher, exatamente. né? E Por que depois, te afliges? Eu não lá, deveria estar lidando com as coisas de meu pai? Sim, mas lá no final, no Apocalipse, São João tem uma grande visão. Uma mulher, o Apocalipse 12. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, coroa de 12 estrelas, e dava luz ao Filho que vai governar a terra com cetro de ferro, que é nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, esse termo aí é muito importante. Então, da mesma maneira que a mulher nasce do lado de Adão, a igreja nasce do lado de Jesus Cristo na cruz. Assim dizem os padres da igreja. Então, Adão dormindo, nasce a mulher. Sim. A primeira mulher. A igreja, que é a esposa de Cristo, nasce do lado de Cristo, dormindo no jardim lá da cruz. Num jardim, o homem dormindo, nasce a mulher. O novo Adão, Cristo, dormindo do lado dele, quando jorra sangue e água, nasce a igreja, que é representada aí pela mulher. Ou seja, Nossa Senhora é a imagem da igreja. Então, é muito profundo, muito místico. Profundo. E assim como outro paralelo que eu faço também, Diácono, só para fechar esse bloco, é que assim como Maria recebeu da serpente o fruto da árvore, Eva recebeu da serpente o fruto da árvore, Maria recebe de Deus, do Espírito Santo, o fruto que ela vai conceber no seu interior. E né? esse Que vai gerar um fruto bendito. Bendito fruto. Bendito fruto, e essa mulher vai regenerar tudo aquilo que a primeira Eva não conseguiu fazer. Essa história continua, essa gostosura de entender essas coisas também continuam. É só você esperar só um instantinho que nós já voltamos. Estamos aqui, voltamos. Nós vamos continuar com esse mesmo texto que nós estamos lendo para quem chegou agora. Nós estamos no capítulo 2 do livro do Gênesis e nós estamos abordando mais o versículo 4b até o finalzinho dele, que vai ao 25. É uma segunda narrativa da criação do mundo. Quem perdeu essa introdução, pega as nossas reprises, vocês vão se encantar. Nós temos mais 2 oportunidades de rever esse programa. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui a respeito da nominação que o homem dá às criação, aos animais, né? Deus chama a criação para perto do homem, apresenta essa criação e pede que o homem a identifique. Eu não sei se o Diácono ou Maíla querem abordar isso aí. O que é que nós vamos entender por trás dessa linguagem simbólica, o que isso representa hoje, né? Assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Em razão disso, nós temos podemos dizer, um antropocentrismo no capítulo 2. Deus coloca o homem como centro da criação, porque ele é dotado de espírito e os outros seres não. Né? Os outros seres têm alma, mas alma vegetal, alma animal, e não uma alma imortal, espiritual, como a do ser humano, dotado de razão, vontade e liberdade. Os animais não, e também os vegetais não. Então, por essa razão, Deus coloca o homem como o administrador. Né? Quando a gente vê o mandamento dele dominar sobre a criação, não quer dizer que ele tem autoridade para destruir a criação. Não, Deus colocou ele como administrador desse jardim. Criou o jardim, colocou o homem lá para administrar. E o dar nomes significa esse senhorio, né? Que o homem é senhor ali sobre as outras criaturas. E dar nome significa, então, esse senhorio que ele tem sobre os animais, sobre as plantas, né? Que ele tem sobre a natureza. Eu sempre, quando eu explico essa passagem, eu costumo usar um exemplo que fica bem mais fácil da gente compreender. Quando se tem um filho, né? Você ganha o filho, nasce o neném. Uma das primeiras coisas que a gente faz é dar um nome, porque essa criança, ela pertence a mim quando a gente dá um nome. Ela não é qualquer criança, ninguém pode pegar e tomar e levar. Ela pertence a mim, a nossa família. Então, esse nominar, dar um nome,
quando Deus cria o homem aqui e dá a ele o poder de dominar e nominar os seres, é exatamente essa ideia. Deus dá a ele a missão de dominar, cuidando, protegendo, porque o dono mesmo é Deus. Tudo é de Deus. Ele é o Senhor com S maiúsculo. Mas nessa criação, Deus permite que o homem também domine. E aí essa maneira como Deus mostra de fazer isso é dando a ele. Dê os nomes aos animais. A partir de agora, tudo isso pertence a você por minha permissão. Mas é uma permissão que exige de nós responsabilidade, de cuidar dessa criação. E é isso que muitas vezes nós nos perdemos. Porque no sentido de termos ganho de Deus toda essa criação, toda essa natureza, todos esses bens, nós perdemos a responsabilidade de usar cuidando e usamos destruindo, né? Então, por isso que a gente precisa repensar nessa questão também, quando a gente fala desses relatos aqui da criação, onde Deus foi pondo um selo dele em cada coisa criada. Né? Tudo tem um selo de qualidade de Deus. E o ser humano é essa obra maior. Portanto, se o ser humano está no ápice da criação, ele também tem uma responsabilidade maior. A quem muito foi dado, muito vai ser muito cobrado. vai ser cobrado. E você me faz lembrar os cuidados patrimoniais de uma empresa ou mesmo de órgãos públicos, onde se etiqueta todo o patrimônio e aquele patrimônio é numerado com etiqueta de metal que é colado ao bem e identificado e colocado o nome da empresa ou o nome da secretaria ou do órgão público e aquilo faz parte de um registro. Então é uma forma de você ter o controle sobre aquele patrimônio que é seu, né? Deus sempre ensinando para a gente como fazer esse cuidado, né? E vem me lembrar também que a ordem dada é de que o homem não deve se submeter à criação, mas a criação deve estar submissa ao homem. O homem tem que estar superior à criação, né? Isso me faz lembrar, esses dias eu andei vendo assim pela internet, uma nova moda que aparece de tempos em tempos, né? Agora o pessoal resolve ser bichinhos, né? Uma menina lá se identificou como sendo um cachorrinho. Então, todo dia, ela veste a roupa de cachorrinho, ela põe a focinheira, tem a amiga dela que põe a coleira, coloca as rédeas, e ela fica de quatro, ela põe um rabinho, umas orelhinhas, e ela fica de quatro e vai andar no shopping. E aquilo lá foi motivo até de fotografia e filmagem por parte das pessoas, ficavam estarrecidas vendo aquilo, né? E ela parava assim como cachorrinho, quando a colega dela entrava a comprar alguma coisa, aí ela baixava as patinhas e saía andando. Então, eu fiquei me questionando, meu Deus, isso voltando ao outro programa onde nós estávamos, que nós falávamos da questão do homem assumir sua própria identidade, né? Do homem ter o controle daquilo que é, o homem não se deixar levar pela desordem. Isso é uma desordem emocional, psicológica e uma série de outras desordens, que mostra já saindo do campo da espiritualidade, das virtudes, entrando no campo dos vícios, que já é uma aberração. Mas quer completar a respeito dessa questão da dominação? Nós podemos avançar um pouco mais? Não, a respeito dessa dominação, eu gostaria de destacar aqui também um problema atual da desordem das coisas, né? Então, o homem foi colocado como senhor, né, sobre todas as coisas, dominar, nominar, né? Mas o homem, ele tem uma dignidade própria, né? Entretanto, nós vivemos aí tempos de relativismo ético e relativismo moral. Então, o que acontece? Essa inversão. A vida humana vale muitas vezes menos que a dos animais para essas pessoas que são relativistas éticos. Exemplo, né? Tem um
cientista, me parece que o nome dele é Peter Singer, que ele defende a vida das baleias, a vida dos animais. Isso é bom, nós devemos realmente preservar esse jardim que Deus nos deu. Mas qual que é o problema? Essa pessoa é a favor do aborto, né? Então tem muita gente que defende os animais, defende as plantas, mas ao mesmo tempo é contra a vida humana, né? Então isso é uma desordem, né? Esse relativismo ético é uma desordem que existe na sociedade atual, né? E que precisa, digamos, ser repensada, né? E nós devemos ser profetas, né? E mostrarmos ao mundo que a ordem é contrária. Em primeiro lugar, Deus, né? E seguido então da vida humana, e que os animais, as plantas estão a serviço, que nós devemos sim preservar esse jardim, mas nunca inverter a ordem desses valores. Entrando agora nessa questão, já que vamos avançando, não sei se vai dar tempo, mas agora que eu me lembrei, Maíla, a respeito do 7º dia, né? Nós estamos caminhando na criação, já chegamos à criação do homem e da mulher, que já meio que sinaliza a obra completa, porque Deus deixa o melhor para o último ponto, né? O aprimoramento de tudo que ele vai fazendo, e tudo tudo é bom, e o homem é muito bom. Então, a respeito dessa questão do Senhor Deus, Criador, depois de feito tudo, não é que Deus se cansa, mas ele sinaliza que é preciso parar de período em período para avaliar, para se abastecer, para se recomeçar, se retomar. Como é que eu posso ver isso na linguagem simbólica da Bíblia? Então, fala lá no capítulo 2, versículo 2. No 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho, e no 7º dia ele descansou do seu trabalho. Então Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Vamos lembrar que esse trecho do capítulo 2, que até está mais ligado ao capítulo 1, quando a gente falava que o capítulo 1 está dentro do contexto do exílio, e no exílio da Babilônia, assim como outros momentos de escravidão do povo de Israel, por exemplo, lá no Egito, esse povo escravo, esse povo exilado, eles não tinham descanso. A vida deles era o trabalho, era pagar os impostos, era se submeter ao opressor. Quando nesse texto aparece Deus lembrando que todo ser humano precisa ter um descanso, um momento de parar, lembra para nós que essa vida e toda a obra de Deus, ela é cíclica. Lembra lá também de Jeremias não, o livro do Eclesiastes, que fala que tem tempo para tudo. Tem tempo para plantar, tempo para colher, tempo para trabalhar, tempo para descansar. Deus não se cansa, mas o ser humano, a obra dele, sim. Então, lembrar que o trabalho é importante, mas é importante também descansar nesse 7º dia, que não necessariamente é o sábado. Sábado aí vem de Shabá. Shabá é descanso. Shabá é que vem para nós a ligação de sábado, um dia de descanso. Então não importa se seja o sábado, se para nós, preferencialmente cristãos, é o domingo, por causa que está ligado a Jesus, mas que a gente tem um dia de descanso e mais ainda, um dia de santificar a Deus. Então esse dia não é só para descansar, mas é um dia em que nós colocamos ainda mais forte o nosso culto a Deus. Por isso que o domingo nós vamos à missa, a gente se dedica um pouco mais à oração. Para quê? Para santificar a Deus. E mais ainda, como Deus um dia
né, usando uma imagem aí humana, descansou, e nós somos chamados a descansar também, um dia nós teremos também um descanso eterno, que é aqui já uma visão escatológica. Voltaremos ao paraíso com Deus. E nesse paraíso o descanso será eterno. Então aqui já faz para nós também essa ponte e essa ligação. Uma outra coisa que eu queria puxar, que a gente não pode deixar de falar, é que, lembra que a gente falou no programa passado, o Gênesis, assim como toda a Bíblia, ela não tem essa necessidade de ficar informando, tirando nossas curiosidades, mas nos formar na fé. E uma das coisas que as pessoas perguntam é, mas Deus criou então Adão e Eva? Um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva? E daí? Não. Aqui o autor bíblico fala que Deus criou a espécie humana e o gênero humano, um homem, e homens no hebraico é Adão. Então Adão criou o homem. Deus criou do homem a mulher. Essa mulher, a mãe, Eva, porque Eva significa mãe, a mãe dos viventes, a mulher. Então não é que ele criou um Adão e uma Eva, duas pessoinhas, mas criou o gênero masculino, feminino, criou a humanidade. E é por isso que isso é importante, porque quando a gente avançar no livro do Gênesis, que aparecer depois os filhos, Caim, Abel, a humanidade em si, já fica claro que Deus criando os homens e as mulheres, essa humanidade foi criada. Então, gerarão filhos, serão abençoados aí com as famílias, e aí a gente não fica numa sinuca de bico, sem ter resposta para as coisas, para as perguntas que às vezes aparecem quase que só para uma curiosidade da nossa parte. Quer completar, Diácono, a respeito principalmente dessa questão da criação, nominação, descanso, a questão a Maíla até colocou a questão do sábado e do domingo, né? Que antigamente nós fazíamos o descanso no sábado, depois quando Jesus vem e traz a boa nova e ressuscita, o dia da alegria, do festejo, passa a ser no domingo. O descanso ao sétimo dia é lei de Deus. Deus escreveu nas pedras de tábua, com o seu próprio dedo, que deveria se santificar o sábado, que deveria se santificar o Shabat, o descanso, né? Todavia, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele veio para dar pleno cumprimento à lei. E o sábado, disse nosso Senhor Jesus Cristo, foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo passado pelo mistério pascal, sua morte, né, o sofrimento e a morte, ele descansa no sétimo dia. E ressuscita então no primeiro dia da semana. E desde então a comunidade cristã, não é a Igreja Católica, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no capítulo 20, a Igreja ela celebra a ressurreição do Senhor no domingo. Inclusive nosso Senhor também, ele aparece para os apóstolos sempre no primeiro dia da semana. E em razão disso, a Igreja Católica, ela celebra o domingo e tem o domingo, dia do Senhor, como o dia de preceito, dia de descanso, bem como os dias santos de guarda. É pecado grave não participar da missa nesses dias de preceito. Todavia, as pessoas que têm trabalho nesses dias, né, para sustentar a família, dever de Estado, como médicos, farmacêutico, enfermeiro, policiais, pessoas que trabalham no shopping, etc., nesse dia, se a pessoa não vai à missa ou se está cuidando também de alguém enfermo, aí não é pecado, não é? Porque
misericórdia, ela está acima do juízo, né? Você gostaria de complementar, Maíla? Então, e aí como tendo esse dever de Estado, de trabalhar no dia de domingo, que seria o dia de descanso, dentro da nossa sociedade, a gente vai ter um dia de descanso na semana. Não teve no domingo, mas pela lei trabalhista você tem que ter um dia de descanso. Pode ser a terça, a quarta, a quinta-feira, não importa. Nesse dia que você tem o descanso, é o dia do seu Shabá. Então é o dia que você vai procurar ir à missa, né? Vai procurar onde tem a missa naquele dia, você vai descansar e você vai santificar o Senhor. Então não é pecado trabalhar no domingo quando você é obrigada por causa do seu dever de Estado. Mas no dia que você tem essa folga, aí sim, se você não cumpre com esse mandamento do descanso e da santificação de Deus, participando da missa, das suas orações, aí isso sim se torna um pecado, né? Um pecado grave da nossa parte. É importante por isso, porque na nossa sociedade, seja ela dominada pelos diversos sistemas que nós temos, marxista, capitalista, o que for, o grande problema é que Deus foi saindo da nossa vida. Então, no dia do meu descanso, da minha folga, esse dia é para mim. Mas não, se a gente lembra da lei de Deus, esse dia é para Deus e em Deus eu descanso. Então, é importante que a gente coloque já isso para ficar bem claro essa parte também, né? Então, nós falávamos das virtudes e dos vícios, então vamos considerar que o dia do Senhor é o dia em que devemos render agradecimentos pela vida que Ele nos deu. Podemos descansar, fazer um almoço gostoso, reunir a família, mas ter o momento de render esse reconhecimento ao Deus Criador. Que é o primeiro mandamento, Que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. E então, quando a gente vê esses relatos aqui do livro do Gênesis, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, acho que como fechamento a gente precisa deixar aqui algumas ideias para a gente lembrar. O que é importante lembrarmos desse capítulo 1 e desse capítulo 2? Lembrar do poder de Deus, Deus que em seu poder tudo cria. Nós temos que ter essa certeza, porque aí a gente tem outras teorias, né? Evolucionista, Big Bang, não sei mais o que. Tudo foi Deus quem criou, até se a gente parte para esse lado. Segundo ponto é afirmarmos a unicidade. Deus único. É um único Deus que cria tudo isso para o ser humano, pensando em nós como sua primeira e principal criatura. E Deus que cria na gratuidade. Deus não exige de nada, Ele criou tudo para nós. Então essa beleza da criação, né? Um Deus que cuida de tudo. Cada detalhe dessa natureza revela Deus. E tudo na gratuidade, que leva também a gente a pensar na gratuidade das nossas relações a partir de Deus. E nessa lei do amor, né? Uma criação que mostra esse amor de Deus para nós, mas que nos pede uma única coisa. Por isso lá fala da árvore da vida, né? Do conhecimento. A única coisa que Deus pede para nós em toda essa criação é que sejamos dependentes dele, obedientes a ele. Porque se nós não o formos, aí a sequência do capítulo 3, nós vamos sofrer as consequências. O mal entra, nos afastamos desse Criador que tudo fez em nosso favor. muito bem, e assim nós vamos entendendo essa criação, sabendo que Deus foi tão magnânimo que nos deu 6 dias para fazermos tudo o que quisermos e apenas disse, lembre-se de mim no último dia, porque como Maíla bem disse, se você não se lembrar de mim, vai ter alguém muito mal que vai fazer você se lembrar dele.
Portanto, queridos amigos, agradecemos vocês ter estado conosco nesse encontro de hoje, quanto conhecimento, quanta coisa aprendida, que vocês possam continuar desfrutando disso. Portanto, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.